Glória a Deus. Aleluia, igreja. Então hoje o Senhor me deu um título, para essa palavra. Essa palavra, ela se chama Direção que Gera Destino. Irmãos, quando nós estávamos vivendo uma vida sem Cristo, nós éramos guiados, pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, pelas nossas vontades, ou seja, pela nossa carne, como nós sempre falamos, que nós somos ou guiados pela carne, pela vontade do homem, ou pela vontade do Espírito. Então, quando nós éramos homens carnais, nós vivíamos dessa forma, amém? Então, consequentemente, nós éramos direcionados por uma visão natural das coisas, das situações à nossa volta. Ou como muitos falam ainda, seguindo o coração, Muita gente também usa essa frase, no mundo. Siga o seu coração, Logo, então, todas as nossas decisões, as decisões das nossas vidas, elas seguiam esse fluxo. E também nós nos baseávamos naquilo que nós já tínhamos na nossa bagagem, seja de experiências boas ou ruins. Era assim que nós seguíamos, era assim que eu seguia, era assim que a minha família seguíamos sem Cristo. Mas quando um homem e uma mulher recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, então acontece o milagre da salvação, Essa pessoa, então, ela passa a ter comunhão com o Pai, ela tem comunhão com o seu Criador e se relaciona, Nós começamos a nos relacionar com Ele através do quê? Através da oração, através da leitura da palavra, da comunhão com o corpo de Cristo, A igreja é o que estamos fazendo aqui hoje, Então, à medida que isso vai acontecendo, o seu direcionamento de vida, ele é totalmente transformado. Agora, agora nós temos um grande amigo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, quando nós aceitamos a Cristo, ele passa a habitar em nós. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, direciona, ou seja, deseja direcionar as nossas vidas pela fé. Amém? Vamos abrir agora a palavra de Deus em Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora pula para o Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, se a gente continuar lendo aí esse texto, nós podemos ler vários testemunhos dos antigos, que eles fizeram grandes feitos, fundamentados pela fé. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a libertação do povo de Israel, do Egito. Que foi, como nós sabemos, muitos de nós conhecemos muito bem, essa história, que foi o povo escolhido por Deus para viver uma grandiosa promessa. Nós podemos extrair algumas ou várias semelhanças, nós vamos ver isso ao longo da palavra, da peregrinação deste povo, que foi, eles passaram por várias etapas, eu vou falar daqui a pouco.
nós podemos extrair algumas ou várias semelhanças da peregrinação deste povo com o processo de salvação e libertação das nossas vidas. Israel estava escravizada no Egito. E Deus, então, ele viu, né? Ele viu a aflição daquele povo. E ele levanta, então, um grande líder, né? Que foi Moisés, para libertá-los. Vamos ler agora em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7. Êxodo 3, do 7 ao 10. Diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, aqui nós podemos ver que o Senhor, ele levantou então para Israel um libertador, né? Que foi Moisés. Ele chama Moisés com essa missão. Agora, fazendo uma analogia com as nossas vidas. Nas nossas vidas, o Senhor enviou o seu único filho para nos libertar da escravidão, do pecado, da opressão de Satanás e seus demônios, e também deste sistema caído, que cada dia mais nós estamos vendo como é feito, né? Como é uma trama, né? Não há nada de novo, né? Tudo é algo arquitetado, né? Aí fora, no mundo. Então, numa segunda parte da história, Moisés e Arão, eles vão até Faraó pedir, né, como o Senhor ordenou, que ele libere o povo. E ali eles operam muitos sinais que são contados, né, pelas 10 pragas do Egito. E no último sinal, somente no último sinal da morte dos primogênitos, então Faraó, né, que também sofreu, né, sofreu com a perda do seu filho, então ele praticamente expulsa, né, aquele povo daquela terra. Né, manda eles até com os bens, com cavalos, com crianças, com as suas mulheres, expulsa eles da terra. E depois disso, acontece outro grande milagre, onde Deus, ele abriu o Mar Vermelho, e todo o povo de Israel foi salvo ali. Até então, eu acredito que estava tudo lindo, né? Estava tudo muito bem, porque o Senhor estava fazendo tudo por eles. O Senhor estava agindo com mão forte, né? Porque se fosse um plano humano, essa saída tinha tudo para dar errado, na minha opinião, né? E morrer grande parte daquelas pessoas. Mas graças a Deus que eles estavam sob a direção de algo que Deus já havia decretado. Deus já havia decretado. Deus já havia falado com Moisés que ele via. Ele é um Deus que vê, né? Ele é um Deus que ouve. Então ele estava vendo toda aquela situação, aquela opressão, né? E aquele povo era um povo já escolhido, né? Então somente o Senhor poderia trazer libertação sobre aquele povo. Da mesma forma, Jesus é para nós, né? Ele fez o que nenhum de nós poderia fazer. Nós nunca poderíamos sacrificar as nossas vidas, nós não podemos, não temos nem esse direito de sacrificar as nossas vidas, né, por ninguém. Amém?
Mas o Senhor Jesus, ele teve uma autorização do céu, do Pai, para cumprir essa missão. Porque o Senhor sabia que a morte de Jesus traria vida, traria libertação, não somente para eles, mas para todos nós. Então, através desse plano de Deus para nos salvar, a palavra diz que ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há outro. Ele é o único. Então, no início da nossa caminhada, também é assim, né, irmão? Nós ficamos maravilhados com Deus. Eu não sei vocês, mas no início da minha caminhada, nossa, Deus falava comigo, todo culto era um chororô. Porque Deus, o que ele faz no início com nós? Ele revela o seu amor. Ele é Pai. Então ele revela o amor dele, o cuidado, que nós não estamos sozinhos, que desde o ventre da nossa mãe, ele nos escolheu, que aquele dia que a gente aceitou a ele já nos amava muito mesmo antes de fazermos aquela confissão. Ele já nos sondava. Amém? Então, no início da caminhada, nós ficamos assim, maravilhados, bobos, porque tudo ele faz. Ele se revela no seu mais profundo amor para conosco. É muito amor, é muita graça, é tudo que nós precisamos, né, querido? Porque Deus, ele tem um momento exato para se revelar para nós. Ele sabe, querido, o momento que ele vai se revelar a cada um de nós. Mas, passadas essas coisas, né, falando agora, voltando para o povo do Egito, se iniciou um novo ciclo, né? Um novo tempo na vida deles, depois que eles foram salvos, né, e libertos do Egito. Eles então foram para o deserto. E agora eles teriam que viver na prática a dependência de Deus. Ou seja, eles teriam que viver por fé. Então vamos relembrar somente aqui. Primeiro, então, Deus, ele libertou aquele povo da escravidão. Né? Deus é quem moveu os céus e a terra para que isso acontecesse. Nas nossas vidas, Jesus se revela a nós, então, tirando as escamas dos nossos olhos e nos liberta com salvação pela graça. No segundo, inicia então um novo tempo, né? De viver dia a dia na prática com Deus no deserto. Aqui, então, mudou o tempo e mudou, Deus queria também mudar a forma de se relacionar com eles. Então, mudou o nível, né? Então agora, nesse novo nível de relacionamento, o Senhor já não estava fazendo tudo, né? O Senhor, claro que ele estava sustentando, ele iria sustentar. Só que naquele novo tempo, iria exigir algo deles, que eu creio que é a fé. Esses dias eu estava assistindo uma pregação, né? Muito abençoada, e eu ouvi algo muito interessante, né? Onde o pregador, ele estava explicando que a palavra fé, no original hebraico, ela quer dizer emuná, que tem um significado profundo, que é fidelidade, firmeza, constância, lealdade, honestidade, agir de tal maneira que inspire confiança. Ou seja, então eu creio que neste novo tempo, na saída, na libertação, né, do povo para o deserto, eles deveriam ter essa fé emuná, baseada em confiança e fidelidade em Deus. Porém, a gente vai ler agora que logo começou a acontecer alguns problemas, né? Vamos ler agora em Êxodo, no capítulo 15, versículo 22 ao 26. Êxodo 15, 22 ao 26. Fez Moisés, aqueles já estavam, né, no deserto, ó. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho,
e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que sara. Agora vamos ler em Êxodo 16, do 1 ao 4. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Misericórdia. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então nós vemos aqui, né, que havendo caminhado poucos dias, já começou a murmuração. E eu creio que tudo isso se deu porque a visão deles ainda era terrena, voltada para os seus desejos, vontades e necessidades. A transformação da mente deles ainda não tinha acontecido. Qualquer semelhança conosco, irmãos, não é mera coincidência. Por vezes, né, nós nos comportamos iguaizinhos, porque quando a gente olha assim, dá uma ira, gente, porque Moisés foi lá, né, Deus fez tantas coisas, mas só foi um pouquinho, o povo já começou a murmurar. Mas a gente tem que olhar realmente, a palavra é um espelho, né? Porque a gente, infelizmente, muitas vezes, queremos tomar as mesmas atitudes, fazer as mesmas meninices que esse povo aqui. Então, por vezes, nós queremos largar tudo, porque temos que colocar em prática essa fé, baseada em total confiança no Senhor. Porque recebemos uma palavra. Quem aqui já recebeu uma palavra do Senhor? Amém? O Senhor, Ele é um Deus que fala, né? O Senhor é um Deus que Ele entrega, Ele quer nos entregar coisas grandiosas. Então, para tomarmos posse do melhor dEle para a nossa vida, nós devemos ser fiéis e firmes, irmãos, na direção. Claro que vontades, desejos, necessidades, tudo isso é natural do homem. Foi o próprio Deus quem nos criou assim. Mas só se torna isso tudo pecado quando todas essas coisas são o centro da nossa vida. E quando nós nos movemos, né, porque quando nós estávamos no mundo era assim que nós agíamos, né? Quando nós não conhecíamos a Cristo, na verdade. Era assim que nós agíamos, né, irmãos? Acerca daquilo que nós desejávamos, pensávamos, né? Se eu quero fazer agora eu faço, se eu não quiser eu não faço. E assim iria indo a nossa vida, né? Com erros, acertos,
traumas, dificuldades. Então, quando nós nos movemos através dessas coisas, aí que é o erro, né? Pois agora em Cristo, irmãos, todos os detalhes da nossa vida serão para o manifestar da glória de Deus. Amém? Deus é um Deus de detalhes. Então, Ele deseja cuidar dos detalhes da nossa vida. Para que tudo, irmão, tudo vire um grande testemunho. Porque todas as áreas da sua vida, quando você for abrir a sua boca, você fala, não, eu preciso glorificar a Deus. Porque foi Ele quem fez para mim. Né? Eu queria ir por outro caminho. Mas Ele me conduziu até aqui. Amém? Agora vamos ler em Tiago. Tiago 1. Olha como é sério. Como é sério o que o Senhor fala aqui nesse texto. Tiago 1. Tiago 1, na parte B do versículo 6. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Esse versículo, irmãos, é uma verdade. Quando duvidamos, nós ficamos com o nosso coração, com a nossa mente agitada. Eu passei por isso semana passada. Você vê como que é verdade, o Senhor nos trata. Né? Quando o Senhor falou comigo, eu falei, meu Deus, é para mim. Realmente, o Senhor trata conosco primeiro. Né? Então, isso que, quando nós estamos assim, queridos, nós ficamos realmente como uma onda, né? Agitados, com o coração agitado, com a mente agitada. Ou seja, nós estamos ansiosos. Né? A ansiedade, ela é caracterizada pelo medo excessivo do futuro. Então, para não vivermos dessa forma, nós precisamos aprender a se relacionar com Deus mediante a fé, confiando e crendo na sua direção, mesmo quando os nossos olhos naturais não veem nada. E queridos, acredite, a maioria das vezes vai ser assim. A maioria das vezes, o Senhor vai falar coisas loucas para nós. E se nós formos homens carnais, nós vamos rejeitar a bênção do Senhor. Se nós formos pessoas que não ouvimos o Senhor, não paramos para ouvir a sua voz, querido, nós vamos cair nesse erro e vamos rejeitar o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas aqui, irmãos, neste grupo, nós temos um exemplo, né, também, que foi o líder Moisés. Será que ele não teve medo? Eu acredito que sim, né? Porque Moisés, quando Deus chamou ele para a missão, ele falou, ele quis dar um monte de desculpa para Deus, né? Ele falou assim para o Senhor que ele não sabia falar. Ele pediu que enviasse qualquer um. Imagina, qualquer um, envia qualquer um, menos eu. Aí Deus ficou, vocês podem ler lá no texto, Deus ficou bravo, Deus ficou irado com ele. E então Deus colocou mais um para ajudar. Falou, tá bom, eu vou mandar Arão. Então daí Arão foi junto para a missão com ele. Mas eu creio, irmãos, que Moisés, ele foi, né, para essa missão, porque, antes disso, porque, irmãos, todos nós vamos passar por situações de medo, de insegurança, né? Vamos nos deparar com as nossas próprias limitações que temos, né? Com dificuldades, coisas que nós não conseguimos resolver, né? Mas nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eu creio que, como um homem, né, gente, um homem natural, como eu e você, fez coisas grandes, teve essa coragem de ir lá, ir a Faraó. Irmãos, não era qualquer um, era Faraó, era um homem poderoso. Mas ele, depois que ele aceitou a missão, ele foi. Ele compareceu e falou aquilo que o Senhor estava falando para ele falar. E ainda mais, ele fez ainda sinais e maravilhas, né? E
todo mundo viu que realmente Deus era com aquele povo. Mas como, né, querido? Falou, um dia ele acordou, falou, ai não, eu vou aceitar essa missão. Com certeza não. Eu acredito que a experiência pessoal com Deus, a experiência que Moisés teve com ele, onde o Senhor se revelou a ele naquela sarça ardente, produziu algo em Moisés, algo poderoso. Agora vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 6. Êxodo 3, 1 ao 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, aquele encontro produziu algo poderoso, produziu o temor do Senhor. Né? Ali no final está dizendo, né? Ele temeu o Senhor. Em Salmos, no capítulo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Que poderoso, né? Então o Senhor se fez conhecer, ele desejou se revelar a Moisés. Isso é lindo, né? Glória a Deus. Então eu creio que diante de toda essa palavra, o que o Senhor deseja nessa noite, irmãos, é alinhar a nossa direção à fé. Uma fé prática, de confiança e fidelidade a Ele. Porque o desejo dEle, para mim e para você, é o mesmo desejo que Ele teve de se revelar a Moisés, Ele tem nessa noite, de se revelar a nós, através das nossas experiências diárias. Amém? Infelizmente, queridos, Moisés, com toda a experiência, ele não teve só essa, ele teve várias, né? A Bíblia relata várias experiências. Mesmo assim, ele não conseguiu conduzir todo o povo, né? O povo de Israel ao cumprimento da promessa. Não por causa dele, mas por causa da dura cerviz do povo. Muito triste, né? Era um grande líder. Claro, ele teve muitos erros também. Nem ele chegou, né, de pisar, né? Ele só olhou. Mas ele foi um grande homem de Deus, né, irmãos? Aceitou um desafio, né, de estar conduzindo esse povo à libertação. Mas com certeza, queridos, se todo aquele povo lá tivesse buscado as suas experiências com Deus, eles poderiam ter se fortalecido na fé, né? Eles poderiam ter se fortalecido uns aos outros, ter conversado, ter sido falado, não, o Senhor fez grandes coisas, relembrado, né? Relembrado, eles poderiam ter relembrado juntos tudo o que o Senhor já tinha feito, né? Poderiam, não, vamos mais um pouquinho, a gente vai conseguir, o Senhor vai fazer novamente.
Mas eles poderiam ter mudado a história, né? E nessa semana, né, eu li uma frase que falou muito comigo, nessas frases de Instagram, né? Mostre o caminho da escada. Uma frase bem simples. Mostre o caminho da escada, mas deixe-o subir. O que eu fiquei refletindo nisso, irmãos? Tem coisas que ninguém poderá fazer por você e por mim. E viver uma vida em fé é uma delas. Ninguém poderá fazer isso por você. Nem o seu esposo, nem a sua esposa. Vocês dois juntos têm que buscar. Né? Vocês dois juntos têm que buscar o Espírito Santo. Mas um vai fortalecer o outro através das experiências. Mas a boa notícia é o quê? Que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. É ele quem nos ajuda, querido. Porque esse caminho de fé, eu sei, não é fácil também. É um caminho, querido, de total dependência de Deus. Como hoje eu também ouvi, né, muito legal, o podcast da pastora Luzinete. E ela falou ali, né, que todas as portas que são abertas, nós temos que apresentá-las ao Senhor. E é isso, querido. Não é algo místico. Na sua vida, o que nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, devemos fazer? Apresentar ao Senhor todas as coisas. Apresentar ao Senhor, que Ele vai nos direcionar. E eu tenho uma coisa para contar para vocês. Às vezes, nem todo mundo sabe, né? Mas você sabia que nós não somos obrigados a nada? Aqui na casa do Senhor você não é obrigado a nada, irmão. Mas, se nós somos pessoas espirituais, que nós tanto dizemos aí fora, ou às vezes muito postamos, nós temos que reconhecer, querido, que há algo do céu aqui. Amém? Nós temos que reconhecer que o Senhor traz direção através desse altar. Que tem algo, querido, que tem um caminho. Tem um caminho, o caminho. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Então, Ele tem um caminho para nós. Amém? E como Ele disse para o povo de Israel, Ele está dizendo para mim e para você hoje: se ouvires a minha voz e atentares aos meus mandamentos, eu os sararei. Glória a Deus, querido. Só o Senhor tem o poder para nos curar. Só o Senhor, querido, pode nos libertar de todas as amarras, de tudo aquilo que o inimigo fez enquanto estávamos agindo pela carne. Só o Senhor, querido, Ele pode nos libertar, nos curar verdadeiramente dos nossos traumas, dos nossos medos. Só Ele pode nos colocar num lugar seguro. Amém? E para concluir, são as direções, queridos, que geram destino. Para você sair de Cuiabá hoje, né? Vamos colocar na prática. Se você pegar o seu carro hoje e você tiver que fazer algo lá em São Paulo, né? Você vai pegar qualquer estrada? Você vai pegar uma estrada sentido Alta Floresta? Você vai pegar uma estrada sentido ao Pará? A sentido ao Nordeste? Você não vai, querido, né? Por quê? Você vai pegar um caminho oposto? Não, irmãos. Porque se você fizer isso, o que vai trazer para a sua vida nessa viagem? Você vai ficar cansado. Você vai ficar exausto. Né? Você vai, depois, por um tempo, você até pode achar legal. Nossa, eu nunca conheci aqui. Tomar um café aqui nesses lugares, aqui nessas cidades. Meu pai gosta muito de viajar de carro, né? Ele gosta de ir parando em cidade em cidade. Mas assim, irmão, vai chegar uma hora que você vai ficar cansado. Porque você pegou um caminho que não era para você. Amém? Então, porque se nós fizermos isso, ficaremos certamente cansados. Mas se nós seguirmos a direção de Deus, certamente seguiremos para o cumprimento do propósito. E você, irmãos, nessa caminhada com Cristo,
mesmo ele direcionando a mim e a você, você pode se cansar? Pode, irmão, você pode sim. Você pode cansar. Por vezes você vai cansar. Mas olha o que, vamos abrir todos agora, lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 29. Olha o que a palavra do Senhor diz. Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Glória a Deus. Aleluia, querido. Então, eu creio que desde o início desse culto, né, o Senhor estava falando. O Senhor, queridos, Ele deseja nos libertar. Às vezes, por muitas vezes, as coisas aparentes na nossa caminhada, elas já aconteceram, glória a Deus por isso. Mas o mais árduo, realmente, é a transformação da mente. Porque em nosso corpo habita o quê? A carne e o espírito. Ou seja, a luta, a palavra do Senhor diz isso. Há uma luta, né? A carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Então, é uma guerra interior. A nossa carne, ela sempre vai querer, mesmo aqui na igreja, ela vai querer que nós venhamos nos guiar pelo que vemos, não pelo que cremos. A nossa carne, ela sempre, de primeira, ela sempre vai rejeitar a palavra, porque a gente vai achar, não, isso é demais para mim. Não, isso, não, é muito trabalhoso. Na verdade, não, ixi, eu tenho um monte de defeito. Não é nem para mim isso. Amém? Então, a nossa carne, ela vai sempre se opor à vontade de Deus. Mas, queridos, o Senhor deseja de nós uma fé prática, uma fé verdadeira, uma fé baseada em confiança e fidelidade. Mas para que isso venha acontecer no dia a dia, nós precisamos entregar as mínimas, não somente as grandes coisas, mas as mínimas coisas também. O Senhor deseja se revelar a nós, estar envolvido em tudo na nossa vida. E para isso, querido, nós temos que abrir o nosso coração, né? Apocalipse 3:20, que tem sido muito dito aqui. Eis que sou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele, e cearei com ele e ele comigo. Querido, então é o nosso, neste passo que nós estamos, nesse nível de relacionamento com Deus, que nós aqui, a maioria, eu creio que já aceitou Jesus, já está na caminhada, né? Nós sempre teremos que fazer esse exercício, né? De abrir a porta do nosso coração, de estarmos aqui e realmente submetermos a nossa carne a adorar a Deus, mesmo que as coisas não estejam da maneira que nós desejamos. O Senhor, querido, Ele deseja nessa noite que eu e você venhamos desejar, que eu sei não é fácil, não é fácil, mas é possível com o Espírito Santo, o nosso auxiliador, pedindo ajuda a Ele, pedindo sabedoria a Ele, para que nós venhamos, querido, viver pela fé, viver confiando nesse Deus, crendo nesse Deus, glorificando esse Deus, que a nossa vida aqui, ela não é por acaso, nós não estamos alheios. O diabo sempre vai querer falar isso, não, a sua vida não tem sentido, a tua vida não presta, mas a sua vida tem sentido sim.
até para as coisas ruins. A palavra de Deus, que Deus, Ele é poderoso para transformar até a maldição em bênção. Então eu creio que a partir do momento que nós estamos caminhando em Cristo, até as coisas erradas, querido, até as coisas que não deram certo, talvez a gente não vai receber algo, mas será produzido algo em nós. Amém? E isso, querido, vai nos dar sabedoria para lidar com situações, para lidar com pessoas, para tomar decisões mais sábias. Amém? Então eu gostaria de convidar toda a igreja agora a ficar de pé. Eu gosto sempre assim Deus sempre me move a chamar as pessoas para o altar, sabe? Porque às vezes, que nem o Adriano pregou também domingo passado, às vezes nós temos medo de Deus, né? Como foi com Moisés, né? Ele subiu e o povo temeu, o povo não quis subir no monte. Mas, querido, claro que altar é lugar sério. O altar de Deus é um lugar sério. É onde o Senhor se revela. Mas, querido, nós também temos que ter a consciência que o altar de Deus é onde nós nos despimos, querido. É aqui que você vai sim mostrar a sua fraqueza. É aqui, querido, que você mostra que você precisa, que você não está perfeito, que você está chegando ao altar porque você é fraco mesmo, porque você ainda não confia como precisava confiar, que você ainda está agindo pela carne, querido. Então não tenha medo de se achegar ao altar de Deus. Amém? Então vocês estão em liberdade. Você que deseja se chegar ao altar de Deus, tenha liberdade para se colocar aqui, porque o momento que você está aqui, é aqui que nós deixamos, querido, a bagagem. É aqui que nós deixamos, querido, o fardo pesado. É no altar do Senhor. É no altar do Senhor que há renovo. É no altar do Senhor que há cura, que há libertação. Amém? Então, nós vamos deixar esse louvor. Você fique à vontade. Amém? Aleluia, Deus.